A gente vai passar agora para mais um painel, e o tema desse painel agora é o que o design pode fazer pelo soft power. A gente convida Washington Farjado, que é arquiteto urbanista, presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos e sócio do escritório de arquitetura Desenho Brasileiro. Seja bem-vindo, Washington. Olá, tudo bem? Pode ficar à vontade. Convido também a Rafaela Bastos, que é especialista em branding e presidente do Instituto Fundação João Goulart. Palmas. Oi, Rafaela, tudo bem? Seja bem-vinda. E convido Cristiano Junqueira, que é sócio-diretor criativo da Saravá Branding e Design e idealizador do primeiro seminário internacional sobre Place Branding. Cristiano, palmas para ele. Oi. Tudo bem? Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. E para mediar essa conversa, eu convido agora o Júlio Martins, que é empreendedor, consultor e cofundador do estúdio de design Everythink. Está todo mundo vindo desse lado, né? Eles me quebraram. Seja bem-vindo. A palavra está com vocês. Está todo mundo com o microfone? Obrigado. Olá. Boa tarde a todos. Muito obrigado por se terem mantido nesta sala, mas também escuso de agradecer, porque obviamente os convidados são de extremo valor e de qualidade, por isso compreendo porque tenham ficado aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite também à Firjan e ao BIN pelo evento e pelo convite. Antes de passar a palavra aos nossos convidados e antes de os provocar aqui com algumas questões, eu gostava de dar conta da questão do que é o soft power ou do que é que nós pensamos que seria o soft power. Nós fizemos uma conversinha antes desta sessão. E por isso estivemos nós a alinharmos os nossos chakras para perceber o que é que iríamos perceber que era o soft power. E o que é que o design também pode fazer por ele? Porque o design para muitas pessoas é formal, é uma forma, para alguns é forma e função, que já não é mau, mas efetivamente o design vai muito além da criação de produtos e objetos e traz muita experiência. E no Rio de Janeiro, e temos aqui 3 eminentes habitantes do Rio de Janeiro, notamos uma evolução notável na gestão pública, na estratégia de envolver as pessoas, de criar uma linguagem que motiva, como se o Rio de Janeiro precisasse de motivação, e por isso o soft power para nós, e nós entendemos que é um pouco também isto, é comunicação, é storytelling, é coerência de discurso, é envolvimento, é alegria, é sentirmos-nos bem. E quando as pessoas se sentem bem, estão felizes. E para isso, temas como placemaking, como place branding, como terão já sido falados hoje durante os outros painéis, surgem como naturais tópicos deste tema. Mas também, efetivamente, soft power é sobre imagem, é sobre reputação, e nisto trago aqui alguns exemplos para perceber que isto é uma atitude, uma estratégia, uma ação global. Temos, por exemplo, Barcelona, que em 1992 implementou um plano de transformação urbano baseado, ou como desculpa, para as Olimpíadas. Temos Bilbao, que de uma zona extremamente deplorável, que era um rio inóspito e abandonado, com uma série de barcos já também abandonados, transformou numa beleza que transformou toda a cidade e transformou o sentimento também dos habitantes da cidade. O Dubai, que do nada se fez uma potência, que se fez uma referência do mundo e que tem promovido também toda uma intervenção e toda uma nova, um alargar dos horizontes da capacidade humana. Temos Singapura, que aliou o design ao urbanismo numa cidade só, que nem é um país, tal qual o Dubai. Temos depois Copenhaga, que numa perspectiva completamente diferente, não vai criar nada de exuberante, mas
pensou nas pessoas, na mobilidade urbana, nos pedestres, na qualidade de vida, para criar uma imagem e um sentimento agradável. Seul, que transformou um rio num centro de encontro de toda a cidade. Ou o México, que a cidade do México transformou-se numa referência de arte urbana. Eu admito, fiz este trabalho quando estava também a preparar este painel e fiquei surpreendidíssimo com a quantidade de referências de arquitetura urbana que se encontram na cidade do México. Ou, por exemplo, Londres, abrimos com os Jogos Olímpicos, fechamos com os Jogos Olímpicos, que em 2012 também fez esse mesmo caminho de trabalhar com o soft power para influenciar a idade e a imagem de uma cidade, embora depois tenham votado no Brexit. Mas soft power não é só Instagram, não é só fotografias, e é sobre o que vamos falar hoje, sobre pessoas, conexões, inovação, estratégia e gestão pública. Muito obrigado por terem vindo e vamos passar à conversa. Bom, muito obrigado. E sem qualquer referência ou sem qualquer sentido de idadismo, que é o outro tema deste painel, vamos focar esta primeira conversa no passado, no presente e no futuro. Para nos falar sobre o passado do soft power no Rio de Janeiro, Washington. Muito obrigado. Eu não sei se no passado se chamava soft power, mas devia ter algum nome parecido. Queria agradecer muito o convite, prazer estar aqui com vocês, amigos, com a Rafaela, com esse designer aqui genial. Prazer estar aqui com vocês. Então, antes de entrar, né, vamos dizer, nos aspectos específicos da ideia de soft power, eu acho que é interessante assim, contextualizar um pouco o impacto da revelação do Rio de Janeiro para o mundo, né? Então, quando Gaspar de Lemos adentra pela Baía de Guanabara, ele em 1º de janeiro de 1502, vocês imaginem chegar por adentrar por uma porta estreita no mar, com colossos de pedra, ali do Pão de Açúcar, mais de 400 metros de altura, e, de repente, descobrir esse mar interior da Baía de Guanabara. Mas nós sabemos, né, pela história, que a cidade levou muito tempo a ser afundada, né, até ocorrer a fundação da cidade, que só vai acontecer em 1565. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é que tem o período da França Antártida, com a ocupação portuguesa, e, obviamente, tem os povos originais, mas, obviamente, essa minha fala se torna um contexto de ideia de civilização ocidental. Por 73 anos, o Rio de Janeiro foi um nome no mapa, mas não uma cidade. O Rio de Janeiro foi uma ideia antes de ser cidade. E esse encontro com a exuberância da natureza tropical teve um alto impacto na Europa. A gente hoje, no mundo de hoje, a gente tem sempre muito um contexto da supremacia norte-americana e a ideia da colonização norte-americana como um processo de colonização mais eficiente, ou que produziu um poder, né, especialmente militar, mas que também é um poder econômico. Mas com essa exuberância tropical, precisou a revisão de alguns acordos na Europa, né? Então, especialmente no livro que é fascinante, da História da Riqueza do Brasil, do Jorge Caldeira, ele fala sobre como foi necessário fazer uma revisão do dogma católico a partir do momento que se chegou num lugar com ideia de paraíso, onde as pessoas estavam nuas, né? E, aparentemente, viviam numa sociedade harmônica milenar, sem, entretanto, ter estruturas de civilização. Não era aqui um contexto como os espanhóis encontraram no Império Maia, Inca, Azteca. Então, é muito interessante essa necessidade de rever, então, algumas ideias dogmáticas de religião para entender se eles eram, então, anjos ou eram
corpos desprovidos de alma e portanto, necessitando de uma catequização, né? Então, é impactante essa ideia de uma inteligência europeia, e eu insisto, né, para evitar qualquer crise, falando num contexto de perspectiva colonial, ocidental, mas é interessante refletir sobre esse profundo impacto da ideia de novo mundo, que, de uma certa maneira, o Rio de Janeiro personalizou. Primeiro, pelo fato de ter sido ideia antes de cidade, e segundo, pelo fato de vir a representar, então, historicamente, uma ideia de dar, não apenas o Rio, mas especialmente o Rio de Janeiro, dar uma ideia de paraíso terrestre. Esse paraíso, eu já disse, ele precisou, algumas outras regras precisaram ser feitas, então, não eram anjos, eles eram pessoas, então, que deveriam vir a ser evangelizadas, mas isso remonta a algumas outras ideias ancestrais, que remontam até a ideia do próprio nome do Brasil. Eu não quero enveredar por aí, para a ideia da ilha mística de O Brasil, ou Rai Brasil, que havia ali a oeste da Irlanda, uma ilha mística de São Bartolomeu, se não me engano, que essas ilhas apareciam de tempos em tempos. Essas são lendas que aparecem desde o século XIII na Europa, e os primeiros mapas mundi, especialmente do século XIV, aparecem. Vocês podem entrar no Google e procurar mapas antigos, e vocês vão achar uma ilha circular que aparece a oeste da Irlanda, como uma ideia de ilhas paradisíacas, né? Onde então o clima era bom e novamente as pessoas não precisavam usar roupa. Eu vou fazer muita referência aqui ao nudismo, tá? Estou brincando. Mas o que eu quero dizer, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: então há um fato aí de uma certa ideia de paraíso que fica muito impregnada no Rio de Janeiro. E isso, por diversas circunstâncias históricas e geopolíticas, esse mito ele é revisto, para ir em alguns pontos bem específicos. Então, por exemplo, no contexto das grandes guerras, especialmente da Segunda Guerra Mundial, a necessidade da aproximação dos aliados, especialmente dos Estados Unidos, com o Brasil, e o interesse, então, por exemplo, de produções hollywoodianas no Rio de Janeiro, para propagar essa ideia, então, de uma sociedade industrial, ali moderna também, num ambiente paradisíaco, né? Então você vai ter Fred Astaire, você vai ter Carmen Miranda um pouco antes, indo um pouquinho antes disso, até a própria ideia de uma Paris tropical, ou a ideia dos panoramas circulares, que faziam grande sucesso em Paris, em Europa, que eram painéis. Você entrava numa edificação por baixo e subia num mezanino, e nesse mezanino você observava uma pintura circular do Rio de Janeiro. Isso avança ao longo do tempo, sempre por motivos geopolíticos, até que chega um momento que o Rio de Janeiro, aí isso fica por uma outra fala, né, onde o Rio de Janeiro ele sofre um grande baque, que é ter perdido, então, essa função primordial de representação de ideia de país, não apenas como capital política, mas como capital simbólica dessa brasilidade. Então, Brasília, ela não é apenas uma decisão, ela é, obviamente, uma decisão de interiorização do país, mas Brasília também é a necessidade de uma reinvenção de brasilidade. Ora, se essa brasilidade agora passa a ser industrial e passa a ser uma brasilidade muito baseada no projeto arquitetônico, em Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que cabe agora ao Rio de Janeiro ser? Então, o Rio de Janeiro sofre muito, isso... não são questões que, em tempos nossos de vida, né, a gente sofre um baque, um trauma, a gente tenta resolver em tempo breve, né, ou vai fazer terapia, ou se agarra em algo para poder fazer reflexão. Em tempos de cidade, isso leva décadas, e essas décadas deram um preço alto no Rio de Janeiro. Então, é muito interessante como o Rio de Janeiro revisita novamente esses mitos fundadores nos anos 90, com a ideia de um plano estratégico. Então, ali em 93,
e a Firjan teve um papel decisivo nisso, a prefeitura foi líder nesse processo, muito inspirada por algumas dessas cidades, especialmente Barcelona, e aí se faz um plano, e a ideia desse plano era, ora, nós não somos a capital política, mas ainda permanecemos como capital simbólica. E, a partir dali, várias decisões são tomadas de, primeiro, assumir um protagonismo global, a partir da cultura, especialmente a partir da capacidade de realizar grandes eventos. Então, as Olimpíadas de 2016, a gente hoje esquece muito disso, mas elas têm origem nesse plano estratégico e têm origem até na realização do Pan-Americano antes, que hoje, infelizmente, a gente lembra muito pouco. Eu vou ficar por aqui, mas, como se tinha me pedido, só para dar um rápido contexto aqui histórico, obviamente tem muito mais assuntos nessa linha do tempo que eu estou tentando aqui oferecer para vocês, mas o ponto que eu quero deixar é essa ideia de, primeiro, de natureza exuberante, paradisíaca, de certo modo, e que depois é revisitada numa ideia de natureza com cultura. Não é à toa que o Rio de Janeiro é reconhecido pela Unesco por sua paisagem cultural. E o terceiro ponto seria dessa cidade, então, que começa a se entender um pouco mais como, ok, São Paulo tem lá a sua riqueza, Brasília tem o Congresso, os deputados, né, talvez em algum sentido, ainda bem que isso está lá, isso teve impactos, a gente pode falar sobre isso depois, mas especialmente o Rio de Janeiro, então, assume, não, a gente pode ser uma outra coisa, que é, de fato, se permanecer como uma cidade, especialmente como uma capital simbólica do país. E isso, obviamente, alimenta expressões e linguagens da indústria cultural e da indústria criativa com muita força, desde manifestações ancestrais, como o samba, o carnaval, mas até especialmente a moda, o design. A gente não pensa muito sobre isso, né? Mas porque, novamente, hoje a gente associa a industriosidade a São Paulo, mas a primeira escola de desenho industrial, ou seja, de criar uma profissão para resolver a indústria do país, é no Rio de Janeiro. Então, a ESD, no Rio de Janeiro, a Escola Superior de Desenho Industrial, ela é uma inspiração direta da escola de assim como também da inspiração da própria Bauhaus na Alemanha. Então, a gente hoje, e aí eu já estou aqui me adiantando nos problemas disso, né? A gente hoje, às vezes, acaba sendo um pouco acomodado ou deitado em berço esplêndido, e não entendendo esse grande esforço e esse grande trabalho de produção de excelência. Mas vou ficar por aqui, que eu já falei muito. Bem, a deixa está dada para a Rafaela, para falar agora deste berço de excelência e o que é que tem sido esta excelência hoje em dia. Prazer estar aqui com todos vocês, falando aqui com Fajardo, Cristiano, Júlio. Bom, sendo provocada pelo próprio título desse painel, né? Quando a gente pensa em soft power e gestão pública, a gente tem que pensar também nos designs, no plural. Porque a gente vai precisar revisitar as abordagens quando quer fazer essa relação do que é soft power, ou seja, imagem, reputação, familiaridade e influência, com a ideia de cidade. Principalmente uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem as suas cidades, que tem as suas chagas, e tem as suas marcas, seus símbolos e seus ativos. Então, quando a gente pensa soft power, é legal a gente pensar também, pensando em Rio de Janeiro, em cidades e conexões, em pessoas. E aí quero citar aqui um célebre geógrafo, Milton Santos, que ele fala de um termo, de um conceito chamado espaço vivido. Então, ele fala que o espaço vivido é o espaço das relações econômicas, sociais, ambientais, culturais. E aí eu quero trazer uma outra premissa, que é as pessoas, que é um fato também, que as pessoas vivem na cidade. Então, a ideia ou imagem de cidade vai se aproximar muito dessa dinâmica, dessa trama de relações que acontecem no território em que vivemos. E aí vem uma outra provocação, que é da hierarquização desse soft power. Porque a gente tem, né, a galera de Campo Grande que fala Campo Grande é meu país, e a gente tem a galera de Copacabana que tem a orla como uma das principais referências, né, principais símbolos e ativos daquele bairro, e que a gente nem percebe que a orla de Ipanema tem um outro desenho
porque no imaginário mora a orla de Copacabana. Então, todas essas dinâmicas e esses ativos nos fazem repensar. E aí, eu quero trazer aqui algumas questões, trouxe aqui uma cola para não deixar de falar para vocês tudo o que eu penso, trazendo essa percepção de escala, o papel da prefeitura, da municipalidade na discussão do soft power, o papel dos servidores públicos e das lideranças públicas na discussão do soft power, e também o papel da comunicação e da elaboração das políticas públicas, como o Fajardo já bem citou aqui, do planejamento estratégico. Então, quando a gente fala do papel da municipalidade, da Prefeitura do Rio, a gente às vezes pensa, o Rio, a gente estava discutindo, né, Cristiano, que o Rio, a Prefeitura, talvez tivesse que levantar a bandeira de ter um branding central, de ter esse setor na Prefeitura. Mas será que esse setor na Prefeitura daria conta dessa percepção de ativos que a gente tem? Né? Então, o que a Prefeitura do Rio faz hoje é ter um olhar para a conservação. Então, é uma característica do governo Eduardo Paes ter uma Secretaria Municipal de Conservação, o olhar muito característico também, que o Fajardo tanto caminhou conosco, da plano diretor, do planejamento urbano. Então, isso tudo é um olhar da municipalidade para a infraestrutura e que a gente pode, sim, relacionar e deve com a discussão do soft power. O outro ponto é servidores públicos e lideranças públicas. Não sei se todo mundo aqui conhece o estudo feito já faz alguns anos, a Brand Finance, que tem o índice global de soft power. É um índice para nações, para países, um índice muito pautado em infraestrutura e que tem 3 dimensões: familiaridade, reputação, influência, e tem pilares. Como esses ativos que a gente está falando ficam de pé? Como a pedra portuguesa da orla de Copacabana fica ali, naquele calçadão? Políticas de Estado têm a ver com soft power. Gestão pública, processos públicos internos precisam sustentar esses ativos e esses símbolos. A gente já viu um carnaval ser descredenciado com uma mensagem que é, inclusive, de irresponsabilidade fiscal, porque você não pode simplesmente tirar um orçamento de uma pasta para outra. Então, é importante investir nesses servidores públicos com esse olhar de perceber a cidade e as entregas que são feitas para a cidade. E isso, o instituto qual eu presido, Fundação João Goulart, faz um investimento categórico, progressista. Não tem turma de formação com grupos iguais. As turmas sempre são formadas por pessoas diversas, para que a gente tenha uma burocracia representativa, pensando a cidade e elaborando políticas públicas. Como eu falei anteriormente, né, Campo Grande é o país de muita gente. Então, é importante que esses servidores entendam seus processos públicos pensando lá na ponta, pensando como esses ativos que a gente constrói são percebidos na cidade. E, por fim, esse papel uma outra coisa que nos ensina esse relatório do Brand Finance é o seguinte: muitos países perderam posições nesse ranking, eles têm um ranking dos 100 países mais bem ranqueados, né? E lideranças políticas inspiradoras fizeram com que esses países subissem nas posições. E decisões públicas ruins, como sobre a Covid-19, fez com que países perdessem posições. Então, o Brasil, por exemplo, saiu de 28º para 32º ou 1º. Não me recordo precisamente, mas foi nesse período da pandemia. E é o líder ainda da América Latina, mas a gente ainda tem muito que caminhar. Eu tenho também as minhas críticas a esse indexador, que eu acho que a parte de cultura nos ferra, mas, enfim, é a grande referência.
E, então, quando a gente pensa em abordagens e elaborações de políticas públicas, a gente volta para o que eu falei inicialmente dos designs. Então, a gente hoje elabora um planejamento estratégico permeados por metodologias de design thinking, para que a gente consiga ampliar os grupos de discussão e de participação no processo de elaboração das políticas públicas. Então, a gente já consegue perceber quais os ativos, quais os símbolos dentro dessas agendas públicas, pautadas pela população, que devem virar estratégias e que, nesse caminhar entre servidor, processo e entrega, né, que vocês veem aqui, é super importante ser balanceado e calibrado para que a gente tenha os nossos ativos, a nossa imagem e reputação com bastante credibilidade. Então, o papel da gestão pública, quando a gente discute soft power, é esse, é a gente olhar para a nossa maior liderança, a liderança executiva, que é a que vocês escolhem democraticamente, que foi o prefeito Eduardo Paes, e o prefeito Eduardo Paes envia esse capital político para cidades, nações e países. Então, quando ele fala que o Rio é uma cidade antirracista, é um capital político que vai influenciar no soft power da cidade. Rio, capital da inovação, é uma mensagem política. Então, hoje, a gente tem um aumento dos eventos internacionais, porque a gente tem decisões políticas sendo declaradas e simbolicamente enviadas as mensagens. Falar dos servidores públicos, que é quem mantém de pé esse discurso, através dos processos públicos, e falar da nossa comunicação. Eu trouxe alguns vídeos, vou fazer um sinal aqui, bem discreto, para a hora de rolar, mas são 3 minutinhos de vídeos, e esse vídeo é a mensagem final que eu quero deixar para vocês, que é como a gente envolve o cidadão nisso. Então, para cada política pública, é como se a gente tivesse um brand para cada política pública, onde o cidadão é o principal elemento do conteúdo, é o principal foco da mensagem, para que a gente consiga gerar valor público. E essa política pública entregue seja percebida pelo cidadão como um ativo e um símbolo da nossa cidade. Qual o nome? Da paz? Pode passar todos. Esse é o Eduardo, mais conhecido como Familhão. Sambista, suburbano, um carioca típico. Eu odeio o BRT, cara. Eu prefiro pegar, sei lá, 3 ônibus. Dependendo da distância, até melhor ir a pé. Vamos dar uma volta para conhecer um BRT novo? Mas se tu for pagar. Não. Familhão vai reencontrar com o BRT e viver a experiência no modelo novo, que já tá rodando no Rio. O bagulho tá amarelinho, né? Tem carregador em todos mesmo? Tá balançando até menos. Meteram o estabilizador, né? Enquanto eu tô achando que eu tô no plano piloto. Vamos esperar aterrissar. Tá dando uma geladinha, né? O bagulho ficou frozen. Tá com LED, tá baile, hein? Deu até outra vida. Botar um DJ. Ao todo, a prefeitura comprou 600 BRTs. 80 novinhos já estão rodando na Transolímpica e na Transoeste. E agora eles chegaram na Transcarioca. Aí quantos ônibus estão chegando? 110 BRTs novos. 110? Então a gente vai ter que ir lá contar. Prometi que não ia entrar mais no BRT, não. Mas, desse jeito, maneirão. Dá até vontade de voltar, mas já fui aí. BRT pra crer. O Rio quer ser capital da inovação. Tá, aí você pergunta, o que isso quer dizer? É sediar empresa gringa, fabricar tecnologia? Até é, mas isso aí qualquer cidade do mundo pode querer. Tem um sonho muito maior que só cabe no peito do carioca, ser a capital de uma inovação verdadeira. De uma história que ainda não foi contada, de um jeito de fazer só nosso, que a gente ostenta como rebeldia. Cria. O carioca cria. A música brasileira é cria, a literatura brasileira é cria, a arte, o prato, o pé, o corte, a corte, é tudo cria. Inovar, então, só se entender que o carioca já é a cara da inovação. Se a tecnologia for regra, não exceção. É o poder público facilitar, abrir espaço, criar condição. A gente não quer ser refém do app, servir o serve, não quer inovação à nossa revelia. A gente quer domar a tecnologia e trilhar caminhos novos, os que a gente escolheu. A gente quer que o futuro chegue na nossa rotina, para fazer do Rio, aí sim, capital da inovação na América Latina.
Parque Realengo está ganhando forma para ser o novo orgulho da Zona Oeste do Rio. É lazer e qualidade de vida chegando para os moradores da região. A gente prioriza quem mais precisa. Falta só Quem mais um. precisa sabe que a saúde pública carioca tá diferente. Então, tô chegando aqui no Centro Carioca de Benfica. Gente, que está muito bonito isso aqui. Ainda tem muita coisa para resolver, mas quem estava parado na fila do CISREG conta agora com o Super Centro Carioca de Saúde. Um troço que não tem igual no Brasil. Perfeito, tá melhor do que um hospital particular, tá? Estou impactada com isso aqui. É muito exame, cirurgia e médico especialista num lugar só, atendendo gente encaminhada pelas clínicas da cidade toda. As clínicas da família, aliás, estão sendo todas recuperadas e o mais importante, reforçadas. Os hospitais e as UPAs municipais também. Não tem jeito. Quando é da prefeitura, é outra história. Tem problema? Claro que tem. Muito. A gente conhece cada um deles e dedica toda a nossa energia para encontrar as soluções. Saindo aqui do Supercentro Carioca, da minha consulta, me sentindo uma cidadã com a saúde em dia. É difícil, leva tempo, mas a gente está escrevendo uma outra história na saúde pública carioca. É isso, gente. Então, vocês viram as marcas Saúde Pública Carioca, BRT para CREA, Campo Grande, meu país. Então, é dessa forma que a gente comunica, mas, como eu falei em toda a minha fala, é todo um processo. Então, gestão pública é gerar valor público e gerar valor público é soft power. Obrigado. Bom, eu com esta comunicação fico com pena de não estar aqui Portugal inteiro a ouvir-vos, porque temos tanto a aprender convosco. Porque eu aprendi o termo jeito carioca, carioca way of life, não é? E realmente nós, está aqui claro, nós gostamos muito deste jeito e damos-vos parabéns por esta atitude que é muito vossa e que é muito bonita. Muitos parabéns. Cristiano, isto já é presente, já não é futuro. Numa perspectiva de design e de marketing, como é que vemos agora o futuro do soft power, destes temas, das cidades, de desenhar cidades? Qual é a tua visão? Boa tarde, queria agradecer a Firjan, a Bim, estar aqui presente com vocês, o Washington, a Rafaela, o Júlio. Bom, eu entendo, assim, tentando conectar até o que o Washington falou, que a Rafaela falou, eu entendo que soft power é um poder de influenciar, né? Você fazer uso de uma reputação, de uma imagem que se constrói para você poder influenciar a sua audiência, né? O que é a audiência de uma cidade, né? Quem são os stakeholders da cidade? Seus usuários, seus cidadãos, o público externo, né? Investimento, atração de capital, capital humano, turismo, assim, a gente tem um monte de públicos aí para qual uma cidade, um lugar tem que se colocar e pode fazer o uso desse soft power, né? E assim, o Washington falou um pouco de como é que o Rio nasceu e de qual foi a primeira imagem que ele começou a promover de forma natural, sem ser pensado, como é que ele começou a ser entendido na Europa, por exemplo. Falou um pouco, né, dessa questão de um paraíso quase hedonista, é assim que a gente é visto até hoje. Isso é muito positivo, por um lado, às vezes pode ser interpretado de uma forma um pouco pejorativa. A Rafaela falou, né, dessa coisa de olhar para dentro, olhar para o cidadão, como é que as políticas públicas também vão criando esse ambiente e essa imagem, principalmente para quem está aqui dentro, mas é claro que reverbera lá para fora. E aí eu estava pensando, enquanto vocês falavam aqui, de uma analogia assim, de soft power, assim, é quase como se o lugar é um influencer digital, né? Ele é um influencer quando ele ganha determinada credibilidade para falar sobre determinados temas, digamos assim, né? E eu comecei a pensar, isso mais ou menos 2014, 2015, que eu não via que o Rio, e aí nesse ponto a gestão pública é um ponto chave, que a gente
a gente não tinha uma estratégia para olhar a cidade do Rio como marca. A gente tinha, assim, o plano diretor, e tinham diversas estratégias e diretrizes a serem colocadas em prática, que foram colocadas em prática nos 2 primeiros mandatos do Eduardo, e eu tinha, por acaso, contato com o pessoal, conversei com a Rafaela, com o pessoal do Imagem Rio, e eu via que o trabalho deles, eles tinham uma dedicação enorme, mas as ações eram um departamento da prefeitura que o foco era elevar a imagem da cidade do Rio. Só que os esforços que eram feitos naquele momento eram esforços feitos por espasmos. Ações isoladas que, sim, poderiam ter um impacto positivo na imagem da cidade, mas não existia uma estratégia, não existia uma ideia de posicionamento. O Rio, ele é o quê? Ele quer ser o quê? Para quem? Né? Eu fiz uma brincadeira na conversa que a gente teve prévia com o Júlio, com a Rafaela, assim, se eu perguntar para vocês, se eu falar para vocês assim, pensem no mundo, numa cidade romântica. Pensem aí, não me falem. Eu acho que com duas chances eu acerto, ou 3 no máximo, que todo mundo pensou. Em Paris, em Veneza, eu chutaria a terceira em Roma ou Florença, o que você acha? Mas acertei, que todo mundo pensou? Então, você vê assim, isso eu só estou falando porque assim, as cidades são marcas, e são marcas no sentido mais abrangente do que é uma marca, que são as associações que a gente faz nas nossas cabeças quando a gente escuta falar, quando a gente vê uma imagem, quando a gente vê um símbolo, um logotipo, né, uma logomarca. E essas associações, que podem parecer muito intangíveis assim no primeiro momento, elas são importantíssimas, porque são essas impressões que a gente tem sobre coisas, sobre lugares, sobre marcas de produtos, serviços, que fazem toda a diferença e que criam vantagens competitivas para essas marcas frente aos seus concorrentes, né? Lugares estão concorrendo, como já falei, por turismo, por investimento. E eu acho que, faço uma provocação, né, aqui, assim, que eu acho que a gente deveria pensar, para alavancar o nosso soft power, deveria pensar, não só o Rio, mas todas as cidades, e até o Brasil, deveria se pensar melhor como marca, ter uma estratégia para isso. E aí, em relação ao design, eu posso falar aqui um pouco, assim, eu penso muito mais no design para impactar o soft power, muito mais no pensamento e como pode ser desenvolvida a experiência, do que o design, digamos assim, visual, gráfico, per se. Então, assim, desenhar a imagem, ou influenciar a reputação, é trabalhar não apenas o visual, mas trabalhar a experiência, né? Como é que o lugar, a cidade, pode ser pensado para trabalhar a favor do usuário. Aí faço uma outra analogia com um aplicativo, por exemplo, né? Você tem a parte gráfica, visual do aplicativo, mas você tem a parte operacional, você tem a arquitetura da informação. Como é que o aplicativo funciona para facilitar a vida de quem usa? E eu acho que a gente deveria pensar a experiência das cidades assim. E dessa maneira, aos poucos, ir construindo a imagem que a gente quer e a experiência que a gente quer, e, com isso, a reputação, e aí vem o soft power, vem a reboque, né? E trabalhar essa ideia de marca não é simplesmente também projetar uma imagem que não condiz com a realidade, né? Assim, ou se projeta uma imagem como forma de inspiração para se buscar aquele objetivo, talvez como você tenha mostrado aqui na Cidade da Inovação, né? O Rio é a Cidade da Inovação hoje em dia? Não sei, pode ser que seja comparativamente, né, aqui na região, mas ela é vista como uma cidade da inovação para quem está fora do Rio? Talvez ainda não, mas é a provocação, eu quero chegar lá. Então, esse é o tipo de pensamento que a gente precisa ter. Eu tenho tido oportunidade de participar como colaborador, né? A minha empresa, a Saravá, tem tido oportunidade de participar como colaborador
em projetos de place branding fora do Brasil, principalmente na Arábia Saudita. Como eu tinha falado, lá por 2015, comecei a pensar nessa questão de pensar o Rio como marca. Tinha tido a Copa do Mundo, ia ter Olimpíada, e eu pensava muito isso, e decidi criar, na época, o Directions, que foi o primeiro seminário que falava sobre place branding no Brasil. O Washington, até tivemos a honra do Washington participou o ministro do Turismo na época, convidados de fora do Brasil também. E uma coisa que eu quero falar até para a Rafaela, não sei, acho que eu cheguei a comentar isso. A gente teve 2 dias de evento, e no terceiro dia de evento a gente convidou o pessoal do Imagem Rio e o público participante que estava no evento a fazer um workshop para tentar definir qual era a essência de marca do Rio. E foi muito bacana, participaram umas 30 pessoas. E o Rio, ao final lá do processo, do workshop, o Rio saiu, e eu acho que isso nunca foi usado, a cidade do encontro, e o que eu achei muito bacana. O encontro, né, de todo tipo de pessoa, da democratização, né, a praia tem essa coisa da democratização, o encontro da natureza com a cidade, o encontro da alegria das festas com o espírito empreendedor e sério do negócio. Quer dizer, foi usado agora? Ah, legal. Então, assim, muito bacana. E aí, eu tenho tido essa experiência muito bacana de participar em projetos de place branding na Arábia Saudita. Em algumas cidades, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas lá eles estão um pouco atrasados do que os Emirados Árabes já fizeram, Dubai ou Abu Dhabi. Eles estão criando cidades no meio do deserto, do nada, e é como se fosse um papel em branco, assim, né? É até difícil a gente, quando a gente trabalha com branding, vai, por exemplo, fazer parte de identidade visual, é sempre difícil quando a gente tem um papel em branco, né? No caso de place branding é menos pior, porque a gente tem a história, a gente tem a cultura, a gente tem várias fontes de onde beber. Mas são projetos muito interessantes, e lá eles têm uma facilidade. Como é uma monarquia, né? Porque normalmente um projeto de place branding, você tem que considerar todos os stakeholders, né? Pessoal que mora naquela cidade, pessoal que trabalha naquela cidade, os empreendedores, a indústria, tudo que faz aquela cidade girar, e todo mundo, o ideal é que todo mundo participe nessa definição dessa estratégia de marca para a cidade. Lá, o rei decide. Então, as coisas são feitas numa velocidade incrível. Eu queria passar para vocês, só para vocês terem um pouco de ideia do que está sendo feito lá. Se puder passar o primeiro vídeo, não sei se é o The Red Sea, por favor. By 2022, luxury tourism will be a $1.1 trillion market. By 2027, 2.4 billion tourists will spend $2.2 trillion on luxury travel experiences. These luxury tourists don't want to be elbow to elbow with other visitors. They will be looking instead for something different, something adventurous, something unique. They will be looking for tourism that unites. Mas é uma região The no Red Mar Sea Vermelho, project will tem unite the os beauty of corais de Saudi Recife, Arabia for lindo, so long and unknown e eles estão and mysterious construindo place in the rest of the world. uma área de There's an resorts obvious de gain for the kingdom, hiperluxo. measured in economic growth and A employment ideia é opportunity. competir com as In Maldivas. Saudi Arabia, tourism is a E strategic ele chama priority. The Red Sea. By 2030, it expects 1 million people to be employed in tourism, serving 100 million domestic and international visitors. This project will be a major step towards that aim, creating 35,000 direct jobs A gente fez a and identidade 35,000 visual desse direct and projeto. Eu induced vou jobs. mostrar. And Pode passar the para o first of próximo, many por favor? thousands of Porque eu visitors não to quero tomar arrive in muito tempo. 2022. E aí eu vou mostrar também Neon. É uma região que acho que vai abrigar umas 5 ou 6 cidades diferentes. Vocês podem aumentar o áudio, por favor, que vale a pena. Bigger than that. That's more like it. It'll be a hub for innovation, an entirely new model for sustainable living. The vision for a new future. In fact, that's how it got its name. But what will be there? There's Oxagon, a thriving city at the crossroads of the world, where advanced manufacturing will enable industries of the future. Trojena, a year-round mountain destination. And just remember to pack your skis when you visit. Or if skiing's not your thing, there's always Sindala, one of Neom's many beautiful islands, perfect for some R&R. And the Line,
A 500-meter-high, 200-meter-wide, 170-kilometer-long city in the shape of, well, a line. No roads, cars, or emissions. And everything its 9 million residents could ever need within a 5-minute walk. But best of all, the entire region will offer unparalleled access to nature and will be powered by clean energy. All within easy reach of the rest of the world. I know what you're thinking. Why does the world need NEOM? That's a good question. The world needs NEOM because the world needs change. That's what we mean when we say Made to change. NEOM represents a global opportunity for one, changing how the world does business by making the region a special economic zone, easing the way for entrepreneurs to blaze their trail. Two, changing the way we live our lives with preventative healthcare and the highest standards of livability. Sounds nice, right? And three, changing how we look after nature and our planet. Because without this, what use are 1 and 2? But how will NEOM achieve these aims, you may ask? Within NEOM are 14 sectors, spearheaded by the world's best talent. Each sector has been designed to advance technology and push the very limits of human knowledge. Obrigado. Então, assim, cidades que estão sendo construídas já estão em plena construção, e a gente teve a oportunidade de trabalhar com algumas delas. Você pode passar, por favor, para o PowerPoint? Pode passar, por favor. O primeiro projeto que a gente fez foi a identidade visual. Pode passar, por favor. De que dia? Essa é uma cidade do entretenimento. 45 minutos de Riad, mais ou menos do tamanho da Barra da Tijuca, e como se fosse uma Orlando. Parques temáticos. Posso passar? Obrigado. Parques temáticos, atividades de esportes extremos, autódromos, todo tipo de evento esportivo, arenas. E aí um pouco disso, né? Assim, a parte do design, ele tem que beber do lugar, né? Nesse caso de Quidia, tem umas formações rochosas lá no meio do deserto que são a marca, landmarks assim do local. E aí o símbolo vem dessas formações rochosas, né? Só passando um pouco só da identidade visual. E essa identidade visual vai ser trabalhada não apenas na parte promocional da cidade, mas também na parte de sinalização, etc. e tal. Isso é o brand book da identidade lá da cidade. Então, né, muito colorido, etc. Está falando de entretenimento, diversão, né? The Red Sea, esse que passou ali no vídeo, essa região de resorts de hiperluxo, né? Então, toda também, o desenho da marca veio da própria forma desses corais, desses recifes que tem lá na região. Tipografia, existe, a gente trouxe também a parte, sim, a textura do lugar para dentro da identidade visual, né? Então, a pedra, o coral, a água, a espuma que a água faz, né, quando está ali, as ondas, etc. e tal, isso faz parte da identidade. A identidade tem textura. Diriyah Gate é uma cidade histórica, berço da civilização saudita. E aí também, né, toda a identidade visual vem da arquitetura. Existem umas ruínas lá que são também o ponto principal da cidade, o maior marco assim, da cidade. E aí a gente fez também uma identidade visual, vocês podem ver ali, ela é colorida para o turismo e ela é totalmente verde para comunicação oficial, tipo da prefeitura. Essas são as ruínas da cidade que deram origem à marca. Diriyah Gate. Diriyah Gate. Né, as cores escolhidas, né, toda a paleta vem do lugar. Agora vocês estão vendo também um pouco desse artesanato e
formas geométricas que são muito prevalentes lá na arquitetura. Esses aí são os ingredientes que a gente chama da identidade. JCDC é a revitalização de uma área em Jeddah. E aí também, Jeddah tem umas construções antigas que são famosas por esses tipos de janela. E aí a marca também vem dessa forma arquitetônica. E a identidade visual, aí também é o desdobramento da identidade, a gente tem diversos tipos de patterns, de padrões para identificar os diversos tipos de zonas que existem dentro da área. As cores também, né, color code, iconografia. E a ideia toda da identidade é como se você estivesse vendo através dessa janela. Então, tem esses elementos visuais. Então, assim, basicamente, obrigado. Eu acredito que o design ele consegue ajudar a promover essa imagem, essa reputação, né? Mas ele sozinho, ele não é capaz de definir ou criar soft power, assim. Fico com vocês. Obrigado. Obrigado. E ainda bem que não consegue fazer sozinho. Estamos com 10 minutos para terminar a sessão. Eu gostava ainda de fazer mais uma ronda com os convidados, mas, de qualquer forma, gostava já de abrir a discussão à audiência. Se houver alguma questão que queiram desde já colocar, por favor. Sim. Alguém pode... já vão ter... Power to the people. Estão me ouvindo? Obrigada. Sou Marcela, trabalho com criação já há uns 20 anos. Sou uma entusiasta disso, né? Eu estou sempre perguntando, né? Então as pessoas vão sempre... Enfim, eu estou adorando, era um dos painéis que eu mais queria vir, mas eu confesso que, na fala Cristiano, eu fiquei pensando comigo, eu e os meus botões, sobre o impacto ambiental, que é muito legal você ver e ter o contato com essa natureza, mas como é desenvolver uma cidade que seja circular, que foi o que a gente falou muito ontem, dentro de um ambiente que você vai gerar lixo, você vai gerar asfalto, você vai mexer naquele habitat, naquele ambiente ali, e como é que é esse impacto, né? Desculpa. Obrigada. Nada, obrigado. Se você está se referindo aos projetos lá da Arábia Saudita, né? Você vai ter impacto ambiental, com certeza, porque a ideia deles é tentar reduzir isso. Por exemplo, o próprio projeto do The Line, eu não sei se deu para vocês entenderem bem, o vídeo é rápido. Ela é uma cidade que são 2 prédios, né? Em uma linha reta, de 170 quilômetros com 500 metros de altura, da altura do Empire State, só para ter uma referência, assim. Uma cidade que é 0 carbono. Claro que vai ter impacto ambiental, né? Eu estava até comentando, né, também com... Não sei se era com vocês que estavam comentando, que eu pensei assim, pô, só desses 2 prédios criarem essa barreira ali, imagina a quantidade de passarinho que vai bater ali no espelho. Mas, assim, existe essa tentativa de olhar para todas essas cidades com uma rigidez e na tentativa de, ao máximo possível, se respeitar e se preservar o meio ambiente, né? Eu não sei se você quer falar, acho que o Fajardo pode entrar aí. Queria entrar nesse assunto rapidinho, porque é muito importante a sua questão, que acho que nos traz uma reflexão importante sobre o soft power e a sua consistência, né? Porque não é à toa que a gente usa, então, uma expressão em inglês para isso, do mundo corporativo, e a gente está falando, então, de uma construção de marca de cidade, mas é muito importante que isso por detrás tenha consistência e isso possa ser não apenas uma mensagem para fora, mas também uma mensagem para dentro.
ou seja, que cada cidadão realmente se entenda como parte daquele processo. Isso, infelizmente, acontece pouco. Acontece também das cidades se equivocarem, ou darem mole, como a gente fala, né? Assim, vacilar o planejamento. Por exemplo, Detroit. Detroit, por décadas, tinha o soft power da industrialização nos Estados Unidos, e com isso tinha a cultura, a Motown, o soul music. Então, era uma cidade fascinante. Era uma cidade, inclusive, de prosperidade, de produção de diversidade e de famílias prósperas. Mas eles vacilaram, eles não olharam para o futuro. E, com isso, ficaram uma cidade monoeconômica, e essa economia entra em decadência e é uma cidade, hoje, desértica. Ou se a gente for na história, né, assim, Paris, né, Paris, no século XVIII, as cortes, e, olha, chegou um tempo, o povo foi lá e cortou a cabeça de algumas lideranças, né? Então, acho que tem esses contextos que a gente precisa avaliar, de fato, se o soft power ele é representativo de uma consistência real ou se ele é só algo fraco. E aí eu entendo totalmente a colocação do Cristiano, que assim, realmente a produção desses arquétipos ou dessas personas de cidade ajuda muito as cidades a se comunicarem. Mas, indo no ponto direto que você colocou, e aí queria fazer, eu antes falei de passado, queria agora fazer um exercício meio louco aqui de futuro. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que a gente consiga ter exploração de minérios em satélites nos próximos 50 anos. Tá? O que vai acontecer com a economia brasileira baseada em commodities? Né? Vamos imaginar que a gente consiga ter usinas nucleares em satélites, ou até mesmo na Lua, transmitindo energia elétrica por feixes de laser ou de micro-ondas, ou sei lá o quê. Vamos imaginar que as mudanças climáticas e o aquecimento do oceano acelerem as correntezas de ar a ponto que a gente não possa mais viajar de avião. Então, a gente tem visto alguns fenômenos climáticos, especialmente aqui na nossa região, do Cone Sul, que a gente não está muito familiarizado. Ciclones, né, sei lá como é que chama, anticiclone, uma coisa assim. Então, tem algumas condições extremas que a gente vai enfrentar. Seja por avanço tecnológico, a gente hoje está muito falando de inteligência artificial, mas acho que tem outras tecnologias que estão surgindo. Eu acho uma maluquice esse D-Line. Agora, quem conhece Deodoro, Benfica e aqui na Gávea, e vê aqueles conjuntos habitacionais sinuosos, e quem é da área da arquitetura sabe que, né, um arquiteto passou por aqui, em 29, desenhou um prédio fita, Le Corbusier, um prédio fita em todo o Rio de Janeiro. Ok, aquilo não foi executado naquela magnitude que era do tamanho do D-Line quase, mas fragmentos desses prédios foram executados. Então, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: a imaginação é uma força muito importante para a gente reposicionar as cidades. Não como soft power, mas, inclusive, como modo de vida e de sobrevivência da nossa espécie. Então, talvez a gente venha precisar de fazer novas cidades. Jacarta tem que fazer hoje uma capital nova, porque está afundando. Então, assim, se teremos que fazer novas cidades, eu acho que não é o D-Line. Mas acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso de uma outra maneira. A gente talvez vá precisar desenvolver cidades para poder sobreviver como espécie. É um exercício aqui de ficção científica, isso pode não conectar direto com a ideia de soft power, mas se conecta com a ideia de assim, que tipo de design a gente vai fazer e como é que a gente faz um design para, de fato, isso poder ser inclusive para todos e não apenas um brand de turismo de alto luxo. Porque, inclusive, isso pode acontecer. A gente pode começar a ver uma parcela da sociedade global onde simplesmente o planeta Terra é um grande playground. O que você vai fazer hoje de manhã? Opa, Maldivas. Né? Então, isso começa a acontecer, a gente ter uma elite, a gente é uma sociedade desigual, mas a gente tem que pensar em escala planetária, a gente começa a ter uma elite planetária que tem o mundo à sua disposição e que pode viver no mundo em diferentes lugares, e os seus recursos virão de sistemas digitalizados, de finanças loucas, blockchain, etc. Sei lá, estou aqui, essa não é minha área. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
A gente precisa ter respostas para isso, tanto do ponto de vista da condição mais extrema, que é a climática, mas até pelo fato de condições novas aumentarem muito as desigualdades, a ponto que a gente vai precisar cortar algumas cabeças, que é sempre uma boa ideia. Por falar em cortar cabeças, cortaram-nos o tempo. Sim, obrigado. Muito obrigado pelas intervenções. Nós vamos ter que terminar. Eu gostava de agradecer a Rafael, ao Washington, ao Cristiano. Na verdade, o que concluímos é que, apesar de uma realidade que é necessário encarar, o design traz-nos o sonho, traz-nos uma inspiração, traz-nos uma visão e, felizmente, estas discussões trazem-nos o encontro, que felizmente foi aqui no Rio de Janeiro, e eu gostava de agradecer a todos a participação e obrigado a todos e até breve. Obrigado.